A paz do Senhor, eu sou Angela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata, seja muito bem-vindo. Hoje você vai ouvir ao testemunho da irmã Mauricéia. A pedido da irmã Mauricéia, este vídeo não terá imagens. Mas antes de ouvir ao testemunho, 1 segundo para você deixar o seu like. Deixe seu like agora. Obrigado! A paz e a graça, irmã Ângela. Eu sou a irmã Mauricéia. Queria contar um pouco do meu testemunho para você. Eu sou uma pessoa que sofreu muito desde a infância. Meus pais se separaram quando eu era pequena. Eu não tive amor de pais. Eu fiquei com minha mãe, mas ela não ligava para mim. Eu fazia o que eu queria. Sempre morei em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Na adolescência, eu era menina ainda. Eu tive uma amiga, que era como uma irmã para mim. Vivíamos grudadas, o nome dela era Vivian. E ela começou a me levar a lugares, porque ela conhecia muita gente. E como adolescentes, nós começamos a sair e a curtir. Minha mãe nem ligava para a hora que eu saía ou chegava. Ela estava muito ocupada com os seus namorados. Confesso para vocês que eu sentia falta de repreensão. Eu tinha uma noção que meninas da nossa idade não deveriam sair, passar a noite fora, fazer o que quisessem, sem ter ninguém para nos repreender. Isso me deixava a sensação de que ninguém me amava, pois ninguém se importava o bastante com o que eu fazia para chamar a minha atenção. Às vezes eu chegava às 3 da manhã e minha mãe chegava às 5, depois de mim. Nessas noitadas eu fazia tudo o que fazem por lá, tudo o que eu quisesse. Eu tinha um vazio enorme dentro de mim e às vezes eu chorava por horas sem saber exatamente por quê. Eu cheguei a engravidar, mas nem falei nada para minha mãe. Vivian me ajudou. Fomos numa clínica e resolvemos tudo. Numa noite em que eu estava só, eu ouvi uma voz me chamando na varanda do apartamento. Fui até lá e quando cheguei, me impressionei com a vista. Parecia que eu nunca tinha reparado o quanto era alto lá de cima para baixo e como eram bonitas as luzes da cidade lá embaixo. E a voz começou a me dizer para pular, e que se eu pulasse, o vazio e a tristeza e todo o abandono que eu sentia iriam parar de me machucar. Aquele era o único modo. Comecei a lembrar de todas as coisas ruins que eu havia passado até ali, e o fato de eu quase sempre estar sozinha. Comecei a chorar com pena de mim mesma, mas com pena da minha vida. Eu não queria pular, mas parecia a única saída. Só que eu não pulei. Alguma coisa me impediu. Lembro que me encolhi no chão da varanda e fiquei ali, até que aquela voz parasse de falar. E passou. E eu continuei minha vida, e não falei sobre esse episódio para ninguém. Então eu conheci o meu namorado, João Pedro, e nos apaixonamos logo. E eu me agarrei a ele como minha tábua de salvação. Eu era muito carente. O amor dele foi meu conforto e consolo por muito tempo. E a família dele era cristã. De vez em quando íamos à igreja.
mas só quando não estávamos dispostos a ir a festas, e também para agradar aos pais dele. Eu lembro que a mãe do João Pedro vivia implicando com ele para que ele fosse mais à igreja e menos às festas, mas ele não ouvia. Eu também achava uma chatice quando estávamos prestes a sair para as festas e ela chegava dizendo: "Não vão para a festa não, vamos para a igreja comigo hoje, vai ter um culto maravilhoso a Deus, é festa de mocidade, vamos!" E ficava insistindo, quando o que nós queríamos mesmo era ir para a noitada. Mas João Pedro nunca ia, e eu dava graças a Deus. Só aqui e acolá, num domingo ou outro, que ele fazia a vontade dos pais. E nessas ocasiões eu sempre o acompanhava. Uma coisa interessante que me acontecia era que sempre que estávamos lá na igreja, sentados nos bancos, quando louvavam, eu sentia vontade de chorar. Sempre eu sentia uma vontade de chorar, só que eu me segurava. Eu não queria demonstrar fraqueza diante das pessoas, nem diante da família do meu namorado, nem diante dele. Eu não sabia, até então, que na igreja o que há de mais comum é o choro, porque o Espírito Santo de Deus nos toca. Hoje eu entendo isso. O Espírito Santo de Deus nos toca e nos lava e nos limpa. Quando choramos, é porque o Senhor está limpando tudo que é ruim, tirando de dentro de nós. Mas como eu já disse, eu não sabia disso. E eu também não queria borrar a minha maquiagem. Eu usava muita maquiagem. Então eu fazia uma força sobre-humana para não chorar. Aqueles meses da minha vida foram bons. Tirando minha mãe com seus problemas, com homens e com álcool, tudo estava bem. A minha mãe tinha mania de trazer os namorados para casa, e eram muitos. Por isso, eu preferia ficar mais na casa do meu namorado. A família dele meio que me adotou. A minha cunhada passou a ser como uma irmã para mim. E a mãe dele, a dona Ida, ela percebia às vezes a minha tristeza e gostava de conversar comigo. Ela me perguntava o que acontecia comigo, porque às vezes eu ficava tão triste, mas eu não falava nada, não contava sobre a minha vida. Nem sobre a minha mãe, nem sobre o meu pai, que o meu pai me abandonou indo com outra mulher para a Espanha. Nem tampouco eu falava sobre o vazio ou sobre as vozes que me perturbavam. Ela também não insistia, mas me chamava num cantinho depois do almoço de domingo e orava por mim. E ela dizia que Deus tinha negócio com a minha vida. Eu achava legal e engraçado. Aquilo me fazia sentir especial. Mas eu não dava muita importância e também não entendia. Foi a família do meu namorado também que me consolou, que cuidou de mim quando eu recebi por uma tia que eu nem nunca tinha visto que ele havia perdido a vida num passeio de iate. Eu desmoronei. Minha relação com meu pai não era nenhuma relação, porque ele mal me ligava. Mas eu tinha esperança que ele viesse me ver no meu próximo aniversário daquele ano. Mas agora ele não viria mais, e aquilo acabou comigo. Como minha mãe não era presente, eu tinha esperança de começar um relacionamento bom com meu pai. Mas, a respeito da partida do meu pai, a minha mãe disse: "Bem feito para ele." E ela até me proibiu de chorar por ele perto dela. Ela disse que ele era um mau caráter e que não merecia as nossas lágrimas. A minha avó, mãe do meu pai, se prontificou para me levar para o enterro dele. Mas,
como eu era menor de idade na época e minha mãe não quis dar autorização, eu não pude ir. E ficaram brigando minha mãe e minha avó dentro de casa. Eu saí de perto e fui para o meu quarto. Nessa ocasião, eu não queria presenciar aquela discussão e as coisas horrorosas que elas disseram uma à outra. Fui para o meu quarto e me deitei. Coloquei uma das músicas que eu gostava de ouvir no meu Walkman e coloquei os fones no ouvido. E aconteceu uma coisa estranha. Parecia que na música em que eu estava ouvindo, eu não conseguia mais ouvir a letra, mas eu ouvia aquela voz que me dizia: "Está vendo como não vale a pena viver? As pessoas só brigam, só se violentam. Só há dor e desesperança. Alegria é bem pouca." Só que nessas horas eu lembrava da Dona Ida, do amor que ela tinha por mim, do carinho com que ela me recebia, e eu corria para lá e ia chorar no colo dela. Ela nunca me perguntava nada, ela só cantava louvores para mim e orava. Depois que ela orava, eu sempre me sentia melhor. A Dona Ida era o meu anjo, era o meu oásis no meio daquele deserto de desesperança. Só que o inimigo queria mesmo acabar comigo. Hoje, olhando para trás, eu enxergo isso. Porque pouco depois da partida do meu pai, João Pedro ia me pedir em noivado. Estava planejando tudo com a sua mãe. Fazer o almoço no domingo, escolher o cardápio, convidar toda a família, inclusive a minha mãe e tudo mais. Fazer tudo bonitinho. Tudo dentro da etiqueta. Só que, num final de semana antes, nós saímos para curtir. E na boate aconteceu o tsunami, que terminou por devastar as minhas esperanças. Vivian pediu que eu fosse pegar bebida para ela. E eu estranhei, porque sempre que ela pedia, João Pedro se prontificava para ir pegar para nós. Ou então alguém que estivesse acompanhando Vivian. Mas naquela noite ela estava só e insistiu para que eu fosse. E João Pedro não se prontificou, não se incomodou por eu ir sozinha. Então eu acabei indo. Mas meus alarmes internos começaram a soar. Então eu fiz que ia pegar as bebidas, mas de longe fiquei olhando. Assim que saí, eles saíram também na direção contrária. Se esconderam num canto atrás de umas pessoas, perto do balcão, e começaram a se agarrar, a se beijar e etc. Eu nem podia acreditar no que os meus olhos viam. Ali mesmo eu quis acabar com tudo. Foi a gota d'água para mim. Eu saí e fui atrás de um amigo meu que eu sabia que era afim de mim. Por isso ele não ia negar nenhum pedido que eu fizesse. Então eu o encontrei na boate e pedi que ele me levasse para casa. E ele me levou. Chegando lá, chorei horrores. Peguei um copo, fui no bar que nós tínhamos na sala e comecei a fazer um coquetel, igual aos que minha mãe fazia, bem forte, e comecei a beber e a beber. Aí foi só a conta. A tal da voz começou a falar outra vez. E me disse que no banheiro da minha mãe tinha muitos remédios. Eu fui até lá, abri o armário e vi que era verdade. Eu não costumava entrar no banheiro da minha mãe, nem mexer nas coisas dela, porque ela não gostava. Mas era verdade. Tinha muitos remédios lá. E a voz começou a me apontar alguns frascos que eu poderia tomar e me disse que seria rápido, eu não iria sofrer. E eu aceitei a sugestão.
Rapidamente peguei os frascos que ele me apontou, abri, derramei na minha mão e joguei na boca. E tomei todos. Depois eu corri para minha cama, porque eu queria estar deitada na minha cama quando me encontrassem, eu pensei. Irmã, eu comecei a passar mal. Meus músculos começaram a se contrair. Minha visão ficou turva. Meu coração acelerou. Eu estava suando frio, mas eu não apagava. Eu pensei que iria ser rápido, como a voz me disse, mas não foi. Eu comecei a sofrer. Aí também comecei a ver tudo escuro. Eu sabia que estava com os olhos abertos, mas de repente ficou tudo escuro. O quarto sumiu. Eu estava passando mal, muito mal. Sentia dores na barriga e cãibras nos músculos das pernas e dos braços. Então, mesmo na escuridão, consegui ver que uma das paredes do meu quarto caía e era um barulho estrondoso, uma coisa horrível. Depois disso, muita fumaça e uma criatura horrenda entrava no meu quarto. Era um monstro, um gigante. Parecia uma cena de filme, uma coisa horrível saindo de dentro daquela fumaça. Era mais um gorila, mas tinha assim uns 3 metros de altura. Andava agachado, com umas garras enormes que parece que faziam o corpo dele pesar. Ele tinha dentes também que saíam para fora da boca e ele urrava. E estava vindo na minha direção. Irmã, eu entrei em pânico, mas nesse momento eu não conseguia nem me mover, muito menos gritar. E eu sabia que estava acordada. Aí então, esse monstro começou a falar comigo, dizendo que estava na hora de descermos. E quando ele disse isso, eu reconheci a sua voz. Era a voz que sempre falava comigo, mandando eu fazer aquelas besteiras. Eu pensei, pronto, estou destruída, acabou para mim. Quando pensei isso, parece que algo na minha mente se abriu. Eu, que não tinha conhecimento nenhum de coisas sobrenaturais, porque nunca liguei para religiões e nem nunca procurei saber coisas de outro mundo, coisas de céu, de inferno, de purgatório, nunca chamaram a minha atenção. Eu nunca procurei saber. Mas de repente isso veio à minha mente. A minha mente se abriu e eu tive certeza que eu iria para um lugar chamado inferno e que nunca mais sairia de lá. Aí que fiquei mais apavorada ainda. E foi aí, nessa hora, que ouvi outra voz. Uma voz suave e meiga. E ela me dizia assim: chame pelo Deus da Dona Ida. Irmã, eu comecei a chorar, porque aquela voz me fez sentir amor. E eu comecei a compreender tudo o que eu tinha feito comigo mesma, sobre a bebida e sobre os remédios. Eu não poderia ter feito aquilo com meu corpo, com a minha vida. E eu me arrependi. Naquele momento eu gostaria de poder voltar atrás. Tentei falar para responder alguma coisa para aquela voz, mas eu não conseguia falar, porque eu sentia que estava com a boca dormente e estava babando, me babando toda. Quando tentava falar, a boca não obedecia, só caía mais baba em cima de mim. Aí então eu clamei, só na minha mente eu clamei. Eu pensei: o Deus da Dona Ida, Deus da Dona Ida, se tu existe, me socorre. Irmã, foi só eu pensar isso, que uma luz entrou no quarto, de repente invadindo e clareando tudo. E aí eu vi aquela criatura horrorosa ser jogada para longe.
e a parede do quarto voltou para o lugar. E depois a luz sumiu e tudo voltou ao normal. Aí, aquela voz me mandou ir ao banheiro. E eu pensei, como eu vou? Não estou nem sentindo meu corpo. De repente, sem saber como, uma força entrou dentro de mim, como se meu corpo, por livre e espontânea vontade, quisesse obedecer àquela voz. Então eu me levantei e fui ao banheiro, me arrastando, mas fui. Quando cheguei lá, comecei a vomitar tudo. Vinham ânsias de vômito e eu esperava, e quando vinham as ânsias, eu colocava tudo para fora. Quando terminei, voltei para a cama, exausta, mas já conseguindo andar normalmente. Eu estava tão sem forças, irmã, que só me deitei e fechei os olhos. Quando fechei os olhos, antes que eu pudesse adormecer, eu ainda ouvi aquela voz me dizendo: amanhã corra para a igreja da Dona Ida e não saia de lá. E eu peguei no sono, com uma paz que eu jamais tinha experimentado na minha vida. No outro dia, acordei e fiquei na cama lembrando de tudo o que havia me acontecido na noite anterior e me perguntando se tudo aquilo tinha sido realmente real. Corri no banheiro da minha mãe e vi os frascos de remédio vazios no chão. Fui ao bar na sala e encontrei lá 3 copos de bebida, 2 vazios e um pelo meio. Fui no meu banheiro e vi todo aquele vômito pelo chão, horrível, com a cor escura e fedorenta. E pensei comigo mesma, não foi um pesadelo, foi real. Quando minha mãe chegou, eu contei tudo para ela e, impressionantemente, ela chorou. Irmã, minha mãe nunca chorou, não na minha frente. Ela era dura, fria, uma pedra inatingível. Mas, quando eu contei essas coisas, ela começou a chorar, desabou na minha frente e pela primeira vez me pediu perdão. Eu também fui na casa da Dona Ida. Quando cheguei lá, o João Pedro estava dormindo. E eu contei para a Dona Ida tudo o que tinha me acontecido. E ela deu glória a Deus. Ficou só lá, dando glória a Deus e aleluia, dizendo que Deus tinha me alcançado, dizendo que Deus ia cuidar de mim. E realmente Ele cuidou. A Dona Ida, nesse dia, me deu uma Bíblia enorme de estudo. Quando ela botou aquilo na minha mão, eu pensei, o que ela acha que eu vou fazer com isso? Irmã, eu nem gostava de ler, nem passava pela minha cabeça que eu ia ler aquele livro todo, mas eu li. E hoje, para a glória de Deus, já li a Bíblia completa mais de 10 vezes. E desde esse dia, irmã, Jesus passou a ser o primeiro em minha vida. Foi a voz dele que eu ouvi naquela hora em que o diabo estava prestes a me levar para o inferno. Jesus veio e me disse o que fazer. Ele me salvou e me deu outra oportunidade. Irmã, em Oséias, no capítulo 13, diz assim: eu os remirei da perdição do inferno e os resgatarei. Irmã, só Jesus faz isso. Ele fez isso comigo, me resgatou do inferno. E sim, eu terminei com João Pedro. E ele noivou com a Viviane. Eu não tinha espaço no meu coração para ressentimentos. Fiquei feliz por eles, de repente, assim. Eles noivaram, casaram, tiveram filhos e eu sou a titia dos filhos deles. Irmã, você pode me perguntar, como você não ligou para aquela traição? Como você não reivindicou justiça ou vingança? Irmã, eu nem liguei.
porque eu tinha algo mais importante para fazer, que era adorar a Jesus, conhecer a Jesus, o meu Salvador, e obedecer a Ele. Eu virei discípula da Dona Ida, a companheira dela para ir à igreja, o que foi ótimo, aliás, porque ela já era uma idosa, e nem sempre as pessoas da casa gostavam de acompanhá-la à igreja sempre que ela queria ir. Então eu fazia esse papel. Irmã, eu descobri por que é que sempre que eu ia à igreja, eu tinha vontade de chorar na hora do louvor. Era porque esse era o meu chamado. Era Deus me chamando para a obra. Eu sou levita, irmã. Eu louvo a Deus no altar. E descobri que Deus me deu uma voz linda para louvar a Ele. Deus me deu também, irmã, um marido maravilhoso, que é presbítero. E nós estamos juntos há 25 anos. E eu tive com ele 4 filhos. Deus fez tantas maravilhas na minha vida que eu nem sei como contar. A minha mãe, Deus já recolheu, mas antes disso, ela visitou várias vezes a nossa igreja. E não, ela não conseguiu se livrar do álcool, mas diminuiu bastante. Creio que Deus estava trabalhando na vida dela. Ela não confessou a Jesus na igreja, mas confessou no dia da sua partida. E quem orou por ela na beira da sua cama, quando ela fez a confissão, foi o meu marido. E foi lindo. Eu estava presente e os meus filhos também. Para resumir, minha amada, Jesus é lindo e Ele pode transformar as nossas vidas se deixarmos. Jesus preencheu o vazio que existia na minha vida. Ele pode remir nossa alma da perdição do inferno. Onde eu vou, eu dou esse testemunho. Não era nem para eu estar aqui, irmã, mas estou porque Jesus me encontrou, mudou a direção da minha vida e me salvou. Glória a Deus. Obrigado, irmã Ângela, pela oportunidade.